Vez você? Seja muito bem-vinda. Pode voltar também, que nem o Ítalo, tá? Obrigada, Ítalo. Uma simpatia você. Se eu chegar pra cá, pra gente dar mais uma olhadinha na nossa nuvem de palavras, a gente vê, deixa eu observar por aqui, ó. O diretor até falou, Patrícia, pode ficar nesse cantinho aqui, porque aí você não cobre a nuvem. Então, olha só, temos vários assuntos, vários nomes aí ligados ao futebol. Corinthians, Gabigol, Avaí, Fábio Santos... tudo aí referente, né, ao Brasileirão. Foi um fim de semana animado, com 22 gols, 18 times ali na disputa. E o autor dos 2 gols, né, do Corinthians, no caso, foi o Fábio Santos, que brilhou dentro de campo, né? Bom, essa é a deixa que eu precisava para o quê? Chamar aquela vinheta bonita, Encontro com a Bola. Pode rodar. Lá vem ela, Ana Thaís, eu estava até vindo no ritmo aqui, ó. Ana Thaís, que prazer ter você aqui. Ana Thaís, seja muito bem-vinda. Uma salva de palmas para Ana Thaís, que está sempre aqui com a gente. Valeu, bom dia. Engraçado que eu... Engraçado que eu não vi nada falando do nosso time. Não vi falando do Vila Nova também, não, mãe. Vê se esse aqui melhora Vasco, pra né? você. Ganhou do Vasco. Ganhou do Vasco no fim de até que enfim, pelo amor de Deus. Depois de um tempão. Pois é, ué. Vamos fazer o seguinte, então vou começar vendo a tabela do Brasileirão em homenagem a eles. Quero ver se eu acho o time de vocês ali também. Quer ver, ó? Vamos começar com o Palmeiras, que está em primeiríssimo lugar ali, com 4 pontos de diferença em relação ao Corinthians, segundo colocado. Bom, deixa eu ver onde é que está o meu Internacional. O nosso, né, Manuel? Em sétimo lugar. Estava em sexto na semana passada, deixar isso claro, né? Isso aí. Uma coisa extremamente imparcial, que a gente sempre fala aqui. Né? Completamente. Mas agora, pelo menos por enquanto, estamos em quê? Estamos em sétimo, mas eu sou confiante, eu acredito. Somos torcedores colorados, mas olha só. O placar foi 2-1. Aliás, foi um fim de semana com vários 2-1, né? Vários. Importante destacar, Paty, que foi o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Tem rodada hoje ainda, tem um último jogo para encerrar esse primeiro turno. E eu acho que a tabela reflete exatamente o que foi esse primeiro turno do campeonato. Então, assim, os torcedores do Palmeiras que têm uma expectativa grande que o Abel conquiste um título brasileiro, porque ele tem Copa do Brasil e Libertadores, vem o time terminar na liderança com uma diferença considerável para o segundo colocado e com um futebol que mesmo muito desgastado, ontem o Palmeiras fez o jogo de número 51 da temporada. Pra você ter uma ideia, o Inter fez o jogo 41. Sim. Então, assim, o Palmeiras está bastante cansado. Não que isso seja desculpa, mas eu acho que ajuda a explicar o jogo ontem também. E essa liderança do Palmeiras que segue muito forte aí, brigando por esse título, por mais um título do Abel Ferreira. Tanto que a gente viu que a gente teve... eles no primeiro tempo estavam mais agressivos. Segundo tempo, o Palmeiras estava mais retraído. O Inter até conseguiu mais avançar. cansado, né? Mas... O Inter, inclusive, perdeu algumas chances de gol também, né? Sim, o primeiro tempo o Inter só assistiu o Palmeiras jogar. Manuel, a gente estava conversando hoje antes de jogar, eu fui bem generosa, realmente. Ele só assistiu o Palmeiras jogar, né? O Mano Menezes resolveu fazer um time um pouco mais conservador, digamos assim. Aí Sim. O Palmeiras realmente amassou, foi pra cima. No segundo tempo ele fez algumas alterações e o Internacional melhorou. Somado a isso, o Palmeiras também estava um pouquinho mais cansado. E aí o Inter foi pra cima, conseguiu o empate. E aí a torcida do Palmeiras fez muita diferença, né? Embalou o time, conseguiu fazer o gol que deu a vitória jogando em casa. E o São Paulo que deixou o Goiás empatar no finalzinho. São Paulo toma muito gol, né? Ah, São Paulo empata, é o aos time que mais 48, né? empata, jogou no sábado. São Paulo tá em 10º, gente. É o time que mais empata no campeonato, Deixou são o Goiás 11 em 19 rodadas. E agora vem de mais o empate, sofrendo muitos gols, né? Vocês no são finalzinho. torcedores, assim, aqueles ativos, assíduos, assim. Gostamos. Sempre que mas... tem oportunidade, sim. Mas é de sofrer também? Tipo a Sofre gente, demais. assim, que Torcedor levanta. é bom. O Vila tá, Eu já o Vila sofri tá lá mais. embaixo, a gente é apaixonado pelo Vila ainda, tá lá embaixo, tá vendo o último. A gente fica Você sofrendo com vai o Vila. sempre sofrer, o Vila Nova é sempre normal. assim, mas... Mas aí, rapaz, aí eu vou te dizer um negócio, tem que arrumar uma segunda paixão, entendeu? Aquela coisa, no futebol você pode ter uma Pode segunda arrumar. paixão, então você pega uma segunda paixão pra Deixa- acalmar o coração. deixa São claro Paulo, isso aí. O Vila e o São Eles Vila têm já a Nova, segunda São Paulo. paixão. Então arruma a terceira. Pronto. Seja por isso. Mas, Ana Thaís, teve um lance também que chamou a atenção, não foi dentro de campo, necessariamente, foi na beira do campo. Os técnicos ali, numa Sim. discussão, parecia ser bem tensa, não? Ô, Paty, o Mano Menezes, que é o técnico do Internacional, ele é bem conhecido por isso, assim, ele tem esse comportamento mesmo de ficar na beira do gramado. Eu até falei isso ontem na transmissão, esse é o Abel técnico do Palmeiras e o Mano técnico do Internacional. Eu até falei isso ontem durante a transmissão, que fica meio feio, porque às vezes aparece fazendo uns gestos pro árbitro e muitas vezes ele passa 60%, 70% do jogo olhando pro árbitro, discutindo com o árbitro. Os dois times estavam reclamando muito ontem, assim, foi um jogo muito difícil pra arbitragem. Só que eu acho que
essa reclamação ali na beira do campo, eu acho que fica até feio. O Abel ontem estava também cansado, nem estava reclamando tanto. Ele colocou até o auxiliar dele para reclamar mais por ele. E o Mano não. O Mano estava na energia dele mesmo, de ficar reclamando na beira do gramado. O que eu acho bem feio, assim. Não gosto muito desse comportamento, eu acho que eles ficam também meio com... Acho que o emocional ali, nervosismo, uma flor da pele, né? Eu não queria ser técnico numa hora dessa ali, o time. Mas quando vai afunilando, o coração bate forte, né? E jogando fora de casa, né? Lembrando que a campanha do Inter é bem boa fora de casa, inclusive. Ó, depois quero falar com você sobre os outros jogos e também uma cena que eu achei muito bacana desse jogo, que foram os jogadores entrando com os cachorrinhos. Mas a gente mostra daqui a pouquinho. Pode ser, diretor? Vou chamar a passagem rapidinha. Meninos, tempo da gente tomar uma aguinha. É aguinha, é o que temos aqui. Café da manhã lá na Ana Maria. Aqui é aguinha, tá? Ou café no máximo. No próximo bloco tem os outros destaques, então, da rodada do Brasileirão, vitória do Corinthians, do Flamengo. E tem notícias sobre saúde com o esporte. A dobradinha. A Associação de Futebol da Inglaterra proibiu, Manuel, a criançada de 12 anos, menores de 12, né? Tô cabecearem a bola. Cabecear a bola? Cabecear a bola. Já a gente explica. Gostou da minha... Eu vi. Aqui é minha atuação, cabecear a bola. Já a gente explica melhor essa decisão com a Valéria Almeida, que está chegando aí para fazer o bem-estar no encontro. Mas antes, vamos para o intervalo. Vamos pro intervalo, não. Antes de ir pro intervalo, vamos pedir pros meninos cantarem pra gente. Vamos? Eu ia pedir a imagem, não. Agora é música. Agora. Vamos de música. Vamos. Estamos de volta ao vivo com o encontro para todo o Brasil, direto dos estúdios da Globo em São Paulo. Vamos seguir falando de futebol? Vamos. Mas antes de eu ir para os outros 2-1, placar realmente de 2-1, eu queria mostrar uma cena que eu acho que chamou a atenção e foi um belo exemplo. Eu, pelo menos, tenho um cachorro adotado também, eu amo o Marley. E aí me fez lembrar ele, inclusive, que por enquanto não está comigo em São Paulo. Já ele vem. Mas olha só, os jogadores do Palmeiras entrando em campo com cada um com um cachorrinho no colo, para conscientizar as pessoas sobre a importância da adoção, né, dos animais. Foi muito bacana. E aí a gente ficou sabendo, Ana, que 4 já foram adotados. Desses todos, estavam 4 já foram adotados. Legal, né? Tem 2 adotados também. Tem 2 adotados? Tem o Marlon. É o Marley. Eu tenho o Milo. Quase. 2 adotados. E eles são muito parceirinhos, né? Eles ficam muito parceiros, companheiros nossos. Muito gratos, né? O cachorro adotado é um cachorro muito grato, né? Exatamente. Tem mas é uma doidinha, a Pink. Adotada também? Adotada? Doidinha. Eu ganhei de presente a Pink doidinha. É muito bom. Muito bom. Agora é o seguinte, agora sim vamos pro 2-1. Eu falo do placar 2-1 porque quando a gente faz bolão no trabalho, com a família, eu sempre boto o placar 2-1. Você sempre bota 2-1. Claro que eu espero que seja 2-1 pro meu time, né? No caso, Copa do Mundo. Você quer placar 2-1. Já ganhei muito bolão assim com 2-1. Mas 2-1 do Corinthians, na verdade, ele venceu de virada, né? Fábio Santos brilhou, né? É isso. Eu nunca acerto os placares, assim. Eu faço um quadro no Bom Dia São Paulo que a gente tem que palpitar os placares. Eu sempre erro todos. Esse foi o único que eu acertei na rodada. A vitória do Corinthians em Belo Horizonte, né? Uma vitória de virada, um golaço do Queno. O Galo saiu na frente, né? O Atlético que anunciou o novo técnico, o retorno do técnico Cuca, né? Meses depois de ter deixado o clube, ele retorna, mas ainda não estreou, não estava no banco de reservas. Nossa, e o Queno faz esse golaço. O Corinthians não jogou com o Cássio, né? Jogou com o Carlos Miguel, que é um goleiro de 2,5 metros, é um gigantesco mesmo, né? O técnico do Corinthians até falou que é o Carlão. E o Fábio Santos, que é um ex-jogador do Atlético Mineiro, foi lá e marcou 2 gols, um de pênalti, um de cabeça, e deu essa vitória ao Corinthians, que consolida aí na segunda colocação nessa virada de turno, e uma vitória bem importante fora de casa, porque ganhar do Galo lá em Belo Horizonte realmente é muito difícil, né? E ó, mais um gol, ele teria pedido música no Fantástico ontem. Exato, Os meninos aqui, João Neto e Frederico. Teve esse pênalti que está sendo questionado, mas a arbitragem, a nossa central do apito, confirmou a decisão do árbitro na marcação do pênalti aí, que deu a vitória ao Corinthians. Esse golaço aí do Queno, o goleiro podia ter 3 metros que não pegava. Não, 3 metros, 6 braços, não pegava, na trave, né? Foi ele, como é que é? Beijou a trave? Passou pertinho da trave. Beijou a trave. Beijou a trave, até mais romântico. Beijou a trave. Vamos pro outro 2-1 agora. Vamos fazer a alegria do diretor desse programa. Flamengo, né? Vamos lá. Flamengo 2-1 no Avaí.
fora de casa também, né? 2 gols do Pedro. Inclusive, tem muita gente pedindo o Pedro na seleção brasileira e eu vou chegar e vou somar a esse coro, né? Acho que ele merece aí uma oportunidade. Mas é isso, o Flamengo teve um jogo difícil, né? Também fora de casa na ressacada contra o Avaí. O Pedro conseguiu marcar 2 gols. Teve a estreia do Vidal, que é uma contratação recente do Flamengo. A gente até falou na semana passada da estreia dele. Estreou, jogou pouco mais de 16 minutos. Participou de um dos lances do gol. Aos 32, né? No segundo tempo. Participou, fez um desarme e acabou ajudando a construir ali uma jogada de gol. E consolida essa vitória do Flamengo, né? Nessa semana que tem Copa do Brasil, inclusive. Importante a gente lembrar. E o Flamengo encostado ali no pelotão de elite hoje do Campeonato Brasileiro. E, claro, um dos favoritos aí, para alegria do nosso diretor, a conquista desse título. Mas assim, ó, vamos e convenhamos que o Avaí lutou, tanto que começou dando aquele calor e a vitória foi de virada, né? E é um campo difícil de jogar. E a gente tá vendo até a jogada do lance que o Vidal participou, né? A nova contratação do Flamengo. E é um campo difícil realmente de jogar na ressacada em Florianópolis. E ainda que esse jogo foi num outro horário, costuma ter muito vento ali, inclusive, né? Eu sei que as pessoas que são de Florianópolis ali sabem. Mas foi uma vitória que eu acho que é isso, né? Deixa o Flamengo ali na briga para entrar nesse pelotão de elite, construindo aí com o Dorival Júnior uma situação melhor para a equipe. Vamos agora para a vitória do Fluminense? Essa é importante também. Temos aí lances do futebol, do jogo, diretor? Vamos ver. Fluminense que também subiu na tabela, né? O Fluminense tá sempre, ele tá desde sempre ele brigando na parte de cima com o Fernando Diniz, o técnico, né? Tinha esse jogo contra o Bragantino. Eu até esperava que sairia mais gols nesse jogo. Foi um jogo mais econômico ali dentro da realidade dos dois times, que são ataques bastante potentes. 2 gols de gringos, né? De jogadores estrangeiros, o Arias e o Cano. E é a melhor campanha de primeiro turno do Fluminense desde 2012, quando foi campeão brasileiro. Então é importante ficar de olhos bem atentos aí a essa campanha do Fluminense, porque eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer no campeonato e muita evolução por parte desse time também. A gente vê aí mais um gol do Cano, super artilheiro aí no Campeonato Brasileiro. Hoje que jogo que tem? É o Cuiabá que joga? Hoje tem o jogo do Cuiabá, o último jogo que encerra a rodada, né? Cuiabá. E me deu um branco agora. Cuiabá, já a gente descobre juntas. Eu ia falar, é time demais, é jogo demais. É jogo demais, são 18, né? Isso, pois é. Mas, Ana, agora o Gabigol tava na nuvem. Curitiba e Cuiabá. Curitiba e Cuiabá, também não tava lembrando Eu lembrava que eram 2 times verdes. Ana, agora sim, o Gabigol tava na nossa nuvem ali, né? Eu vi o pessoal falando, faltou gol do Gabigol. Você acha que ele perdeu chance ali de fazer gol? Ô, Paty, é porque o Pedro também tá se destacando bastante desde que o Dorival chegou no Flamengo, né? Se falava muito, não consegue jogar o Gabigol e o Pedro. O Dorival conseguiu fazer os dois jogarem juntos, só que o Pedro tá se destacando bastante. E eu acho que é um pouco normal também. A gente vê o Gabriel se destacando no Campeonato Brasileiro já há muitos anos, né? Sim. Desde muito novinho. Então acho que essa oscilação é algo normal e o Pedro tá resolvendo, né? Então a gente tem aquela expectativa muito grande em relação ao Gabriel, só que um time que tem um elenco que tem o Flamengo reclamar das atuações do Gabigol parece um pouco de preciosismo, com todo respeito. Ana, eu vou pedir pra você seguir aqui com a gente, porque já a gente vai falar de saúde, mas com futebol. Já. E agora, vamos de música. Mas olha só, eu ouvi falar, a Passarinho tinha me contado que vocês não eram tanto de futebol. Não, vocês entendem tudo, estão acompanhando sim futebol e tudo mais. Tem Pink Dá te acompanha. Dá pra ver, dá pra perceber, dá pra comentar aqui junto com a Ana aqui. Nossa senhora, que isso. E sei que vocês também gostam muito de estar com a família na fazenda, pescando, fazendo churrasco. Melhor coisa do mundo, né? Pode até convidar a gente pro churrasquinho também, né? A gente tá convidados especiais. Sempre. Imagina, cantoria com churrasquinho, uma maravilha. Tem coisa melhor, não? A vida é muito corrida que a gente leva, né? Então o tempinho que a gente tem, a gente gosta de ficar quieto. Toca cavalo preto. E ficar tranquilo na fazenda, ficar tranquilo em casa lá, cuidando. Olha as fotos ali, ó. Mas muita família. Que a gente arruma tempo. Tá feito. Vou passar lá uma segunda e uma terça-feira, porque é o nosso A gente promete que canta só no banho, que nem o Ítalo, tá? Vocês cantam, a gente dança. Não pode cantar no banho não, tá vendo? Pois é, tem que aí desligar, ensabou o corpo, segue cantando, depois liga de novo, né? Mas, ó... Almeida, bom dia, que linda. Dia. Olha só, temos até uma bola em sua homenagem. Bom dia pra... Valéria, de cabeça, meu vai. Deus. Não. Cabeceia. Não, gente, não vai bagunçar meu penteado. Desculpa, tem o Black, não pode... Faz uma dessa comigo uma hora. Na Inglaterra, assim, ó... Mas eu vou te contar que também eu vou usar desculpa do cabelo, mas tem a ver com a notícia que a gente vai dar agora. Olha, a gente sempre combinando, uma Adoro paleta essa de nossa cores. combinação. Sintonia. Gente, bom dia pra vocês que estão acompanhando a gente. Bom dia.
A gente tá aqui nessa brincadeira do futebol, cabeceio. A gente gosta de ver gol de cabeça, que é bonito, mas a Associação de Futebol da Inglaterra proibiu crianças menores de 12 anos de cabecearem a bola nos treinos e nos jogos. A gente conversou com o neurologista, o Dr. Nicolas Nunes Rabelo, da Sociedade de Neurologia Brasileira, para entender o motivo. Ele diz que já existem vários estudos que mostram que o cabeceio pode causar microlesões no cérebro e que se o impacto da bola em alta velocidade na cabeça acontecer de forma repetida, ao longo do tempo a pessoa pode ter distúrbios de memória, cognição e alterações de comportamento. Uau! Né? É muita coisa. Aí a gente conversou também com o neurologista e professor da USP, o Dr. Renato Anguiná. Ele diz que o perigo maior é quando o jogador bate a cabeça com outro jogador. Vamos ver o que ele fala. Quando você vai fazer o ato de cabecear e você está olhando para a bola, né, você acaba aumentando a chance, o risco do cabeceio cabeça com cabeça. Pode levar a um quadro, que é a perda de consciência ou a diminuição da consciência, tontura, mal-estar, confusão mental, que se chama concussão. Concussões repetidas durante a vida podem levar a quadros de demência. Esses quadros que podem levar a um dano cerebral, eles são cumulativos. Então, proteger a cabeça das nossas crianças é fundamental, principalmente quando a gente pensa em danos que vão sendo somados ao decorrer da vida esportiva daquele indivíduo. É isso. E é bom a gente ficar atento também às nossas crianças, porque no futebol tem a porrada o tempo todo, o contato físico. Então, se a criança chegar em casa, falou que tá com dor de cabeça, presta atenção, não ignora não, tá? A gente perguntou para a Confederação Brasileira de Futebol se tem alguma coisa sendo preparada, alguma medida parecida com a da Inglaterra para proteger as crianças aqui no Brasil. E em nota, a CBF afirmou que a Comissão Nacional de Médicos da entidade está estudando as pesquisas reconhecidas no meio científico para divulgar um parecer sobre esse assunto. Então ainda não divulgou nenhum parecer. Nada, vamos acompanhar, aqui no Brasil. Então. A gente só fica atento, pega essa medida adotada lá para entender. Para quem tem filho, né? Cuidar da molecada em casa, né? E filha também, porque as meninas estão jogando futebol cada vez mais. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa rapidíssimo e no próximo bloco tem mais.